Olá, pessoas lindas! Estamos aqui novamente com o quarto episódio do projeto Ler Bonito, retomando as nossas aulas nesse segundo semestre e para brilhantar nossos momentos de bate-papo sobre esse tema, nós temos hoje a presença da nossa diretora pedagógica, Zilda Cerqueira, que todos nós temos uma admiração de longas datas, né, Zilda? E ela já estava imaginando o dia em que ela iria falar um pouco mais sobre o que ela traz desse ler bonito que ela aprendeu nessa educação que a gente tem no município de Castro Alves, como professora, como aluna, como gestora. Misericórdia. E misericórdia mesmo. E assim, só para descontrair. E eu te pergunto, Zilda, como é que a gente pode desenvolver esse ler bonito agora com a retomada do segundo semestre? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que tem pessoas que não assistem logo pela manhã. Queria, antes de qualquer coisa mais, te parabenizar por essa iniciativa. É um projeto que está ganhando um espaço grande na nossa secretaria, nas nossas escolas. E te digo, em outros municípios, porque eu já vendi o peixe. Ah, que bom. Já tem municípios aí assistindo e usufruindo dessas lives, desses encontros, né? Parabenizar também aos colegas, os outros 3 colegas que passaram por aqui, Manuela, Armando, Eliana. Aprendi muito e fiquei mais nervosa ainda, porque falar depois deles, né? Depois de 3 episódios, é uma responsabilidade muito grande. Mas assim, aí eu ficava pensando, o que é ler bonito, né? Ler bonito é só ter uma boa entonação. Aí minha filha fala assim, tem que ter dicção, a vírgula, a pausa, não pode ler corrido, tem que ter calma. Eu ficava tudo isso, mas a gente precisa ainda de um pouquinho mais. E agora, voltando nesse segundo semestre, onde a gente já fez aquele diagnóstico de como essas crianças estão lendo, se estão lendo bonito, e nós, a escola, e nós, professores, como é que a gente pode fazer para ampliar esse repertório de leitura dessas crianças, para que eles se tornem leitores e lerem bonito, né? Então, eu penso que é uma série de questões que a gente precisa rever. A gente precisa refletir o que é do interesse dele. A gente não pode parar mais e achar que o ler bonito era como eu achava na minha... Não tem como a gente não retroceder, né, Maeli, a nossa época de estudante. Ler bonito para mim era ler corrido, não importava se eu estivesse ali sabendo o que significava ou não. Aí o que era que eu fazia? Viu as técnicas que eu usava? Eu chegava em casa e decorava aquilo tudo para na hora da leitura eu ler corrido. Então era ler bonito, não errar, não engasgar, né? Não soletrar, ler corrido. Então decorava e achava bonito recordar. O que era recordar? Quando você terminava todas as leituras e o professor voltava. Gente, era um orgulho ter aquilo escrito no livro, recordar. Então, aquilo para mim era ler bonito. Hoje, eu tenho uma concepção, diante do que você já falou, de aluna, de professora, de diretora, de experiências com colegas, né? E a gente sabe que não é só isso. Ler bonito não é só isso. Tem uma série de situações por trás apenas de um ler corrido, de um recordar, né? Certo. E você, quando fala aqui da sua experiência como aluna, como professora e como gestora, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir sobre o que é ler bonito para o campo, para as pessoas que estão no campo, que teve muito mais dificuldades de ter acesso a um acervo como esse que nós estamos, né, da biblioteca, professora Isabel de Matos, que hoje eu não precisei olhar para a estátua para falar. Então, assim, como era essa experiência das pessoas que se alfabetizaram dentro da zona, do contexto rural? É muito bonito, Maeli. Aí sim é ler bonito, porque a leitura na escola do campo, numa escola com pessoas da zona rural, a leitura vai além dos livros. É a leitura de mundo. E te digo que eu aprendi muito mesmo com aquelas vivências. Você chega com seu planejamento lindo, às vezes você escolhe até um livro, um texto para apresentar para a turma, e lá você se depara com uma frase, uma fala, uma situação
de uma família, de um aluno, de um colega professor, de um morador lá da localidade, e você se depara com um ensinamento que o livro nenhum te dá, né? Muitas vezes aquilo ali você não vai encontrar em faculdades. Eu digo que são as universidades da vida, e tem uma amiga que fala muito isso. Meu irmão é formado nas ciências das coisas. Por quê? Porque ele percorre o mundo, então ele conhece gente, ele conhece histórias, ele conhece a vida como ela é de fato. É claro que nos livros a gente tem todo um fundamento, né? Um embasamento, porém tem situações que a gente aprende ali naquele dia a dia a lidar com aquelas pessoas que aconteceu uma situação, não tem como a gente uma coisa não puxar a outra, né? De um projeto de leitura na escola, uma certa feita. A gente precisava fazer uma atividade mesmo, uma atividade para impactar. E aí eu levei a proposta da gente convidar a família. E aí o diretor na ocasião ficou muito preocupado, como é que a gente vai convidar a família para um projeto de leitura, sendo que existem pessoas ali que não sabem ler, né? Eles não saberiam ler um livro, chegar um texto, uma frase, algo desse tipo, mas eles sabem ler sinais, eles sabiam ler cores, eles sabiam ler gestos. Então, quando a gente trabalhou muito com isso e foi um sucesso, a gente colocou esses pais na sala e apresentamos várias imagens a eles. Então, imagem do campo, imagem da cidade, imagem de hospital, imagem de semáforo. E eles não eram leitores? Eles eram leitores e trouxeram muito mais aprendizagem do que o que a gente imaginava e que a gente, às vezes, deixa de oportunizar por um certo até medo, sendo que a gente tem muito que aprender se a gente der essa oportunidade, não é verdade? Isso. E quando você traz essas lembranças, vem forte na minha mente a importância da oralidade no contexto rural. As pessoas dizem, minha avó dizia, aí os filhos vão aprendendo e vai dizer, minha mãe falava. E isso tem se esvaído, né? Das pessoas retomar as falas dos avós, as falas dos pais. E isso é o que as pessoas falam que era sabedoria popular, saberes populares, mas a questão é que, como o livro era escasso, uma pessoa lia, os outros escutavam e guardava como se fosse um segredo que estivesse sido distribuído ali, um tesouro que está sendo distribuído. Então, muitas das falas dessas pessoas, esses saberes que estão lá no campo, que foram reproduzidos de geração em geração, ele tem se perdido num contexto atual da educação, porque hoje o que vale é o que está no TikTok, o que vale é o que está nas redes sociais, e a gente precisa resgatar isso também na sala de aula, trazer essas lembranças, porque são memórias, e ler bonito não pode deixar as memórias de fora, né? A gente precisa preservar a memória. Porque uma comunidade, independente de ser rural ou urbana, que não sabe a sua história, que não conhece como foi que uma pessoa conseguiu se destacar, como eu agora quero falar do Ler Bonito da Escola Cecília Nunes. Sim. É uma pesquisa de campo para falar sobre a vida dessa pessoa. Então, isso é trazer memória, é trazer resgates, para fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças voltem a ter interesse em escutar a família, não é? Exatamente. Porque o escutar a família estimula a leitura? Demais, demais, com certeza. Você trouxe algo muito importante também, Maeli, quando você aborda a questão do resgate que a escola fez, né? Que o Cecília Nunes fez. E isso a gente está vendo muito forte agora, com a reelaboração dos nossos PPPs, que é o Projeto Político Pedagógico, onde as escolas estão fazendo seu ato situacional e nisso traz fortemente a história da sua escola, da sua comunidade. Então, por que tem aquele nome? Por que escolheram aquele nome? Foi alguém Rafael Jambeiro, Jorge Amado, Reinaldo Rosa, Luiz Eduardo, Vicente José de Lima. Então, as escolas daqui estão bem sortidas, né? Exatamente. Então, nesse momento é importante que as escolas façam essa releitura e que busquem essa história, essa memória. E a família também, porque a criança pequenininha que está lá pode não saber, mas o pai, um avô, um tio, um vizinho, um padrinho,
pode conhecer a história daquele personagem, né, daquela pessoa, a patrono, na verdade, daquela referida escola. Então, eu acredito muito nisso, desse exemplo da família, isso estimula bastante. Hoje isso, como você falou, se perde meio à tecnologia. É mais fácil um pai pegar um celular e dar uma criança de 2 anos do que abrir um livro e ler uma história para dormir, né? Mas isso faz a diferença. A gente percebe quando a criança chega numa determinada época da sua escola, seja na educação infantil, na creche, ele vai crescendo. A criança que tem um estímulo em casa, ele consegue desenvolver melhor, ele consegue conhecer, interpretar, aprender melhor do que a criança que apenas fica na frente de uma tela branca, uma tela azul, o que prejudica a visão, prejudica outros. A gente não vai tratar disso aqui agora, mas a criança estimulada através da sua família, com certeza ele se torna um aluno com mais facilidade de aprender. E o sentimento de pertencimento, né, Zilda? Porque a leitura ela precisa trazer essas raízes, desenvolver na criança aquela sensação de que ele está no mundo por uma corrente, né? Pessoas vieram antes, que construíram coisas que se chamam legados e que eles hoje estão usufruindo de um patamar bem mais evoluído do que antes. E fazer com que eles pensem, e eu vou deixar o que para a geração futura? Aí envolve o meio ambiente, sim, envolve as letras de música, envolve as brincadeiras, a forma de se relacionar, e tudo isso embasado num ler bonito. Não só fazer a leitura do que acontece hoje, mas articular com gerações anteriores que passaram e deixaram também informações que às vezes o livro não capta, mas tem pessoas que transmitem com a sua oralidade. E eu vejo uma dica para esse momento, é resgatar a oralidade, não só das pessoas, das escolas que estão no campo, mas das escolas que também estão aqui na sede, trazendo pessoas que têm esse saber da cultura popular, que traz o resgate do recôncavo em mim, como o Amorim tem produzido, e que também traga esse valor que é um nome que a escola traz. Porque assim, a gente não escolhe qualquer nome para colocar no filho. E também a gente também tem que entender que o nome que a escola traz é carregado de uma história. E isso é um fazer pedagógico, isso é um ler bonito que desenvolve várias ações interdisciplinares. E hoje, até perguntar aos estudantes, se essa escola mudasse de nome, qual nome colocaríamos? Você acha que eles teriam nomes diferentes para colocar nas escolas deles? Não, bem poucos. Eu creio que, a gente não vai dizer que todos, né? Mas a maioria não trocaria o nome da sua escola, porque ele já criou aquela identidade, aquela sensação, como você sempre fala, de pertencimento. Então, acredito que poucos mudariam. E penso mais que os que mudam, que poderiam mudar, seria algo assim, para retratar um pouco mais da sua história, porque muitas vezes o nome daquela escola está voltado para alguém que não é daquela comunidade, alguém que tem uma fama, né? Algo assim mais distante. Então talvez eles procurariam trazer alguém ali da sua realidade, mas acredito que isso seria em poucas situações aqui na escola. Certo. E aí eu perguntei isso para provocar a meta 19 do PME, né? Que é o PPP, Gestão Democrática, que é um ler bonito que precisa ser desenvolvido e documentado. Porque ler bonito não é só o prazer, de pegar um documento e fazer a leitura, mas é também se sentir autor de um documento que leva uma história de uma escola, que leva a história de um processo. Então, como a gente pode fazer, perguntando a você, porque você é a pessoa. Ah, meu Deus. Em relação a isso, que eu estava com medo. Como é que a gente pode fazer, Zilda, para que essas discussões sobre o projeto político-pedagógico se tornem um ler bonito na sala de aula da educação infantil à EJA? Para que esse PPP tenha um texto que quem leia diga assim, essa é a escola. Gente, olha só, Maeli mexeu no meu queijo,
Porque falou de PME, falou comigo. Então, assim, não é só a meta 19 que a gente está tratando aqui. A gente está tratando a meta 19 que trata da gestão democrática nesse momento aqui, nesse segundo, quando você trata da participação da família, dos alunos, da comunidade, na elaboração desse documento. Mas nesse seu projeto, Ler Bonito, a gente tem várias metas aqui. Sim. Você trouxe a meta 1 com a Eliana, falando da educação infantil. Você trouxe a meta 5, que é a própria meta da alfabetização. Você traz a meta 7, que é a meta da avaliação. A meta 15, que trata da formação. O professor está lá em casa, assistindo, ou na escola, no seu AC, fazendo o seu planejamento. Ele está se formando, né? Tendo essa formação. A meta 19, que é a que trata, como você falou, então assim, além da 2, da 3, da 9, da 10, da EJA, da educação especial, que é a 4, da educação integral, que é a 6. Então assim, eu posso citar as 20 metas do PME e esse seu projeto, ele abarca todas essas metas, ele atende a todas elas. Mas voltando para essa da meta 19, onde ela precisa ter essa participação. Os conselhos escolares precisam estar atuantes. O diretor precisa ouvir, o professor precisa ouvir, aí você precisa convidar alguém da comunidade. Ele precisa também falar o que é que o senhor acha, o que é que a senhorinha acha, como essa escola ficaria melhor, qual a sua opinião, que projeto a gente pode desenvolver, está certo, está errado, como podemos melhorar. Então, assim, ele não vai saber que lei da LDB está falando aquilo, que artigo da Constituição ou até do próprio Plano Municipal de Educação. Ele não vai saber esse plano, mas ele vai saber dizer o que está certo e o que está errado dentro daquela comunidade onde ele pertence. E essa fala tem que ser muito bem ouvida e muito bem escrita, para que quem leia futuramente perceba, isso aqui foi uma leitura de alguém que tem a leitura de vida, que conhece aquela comunidade, que conhece a história daquela escola. Então, né, essa é uma das metas que eu acho assim, fundamental no Plano Municipal de Educação, porque é o ouvir o outro, e não só, né, a leitura, a escrita, a aprendizagem, mas a gente também aprende muito com isso, né, com o ouvir, com a opinião, com os saberes que estão ali ao redor da escola. Então, essa meta da participação popular, né, a meta onde a gente pode conceber a todos as pessoas que fazem a nossa educação, sem distinção, desde o porteiro ao motorista, ao diretor, ao secretário, ao agente comunitário de saúde, a um presidente de uma associação, seja rural, seja uma ONG aqui na sede. Então, assim, é um momento em que a gente abre o espaço da escola para todos. E todos são muito bem-vindos. E tudo que eles falam deve ser muito bem registrado. E é um documento que ele está em constante avaliação, né, a cada 2 anos, a cada 3 anos, está passando por uma avaliação, mas que nessas avaliações o que foi dito não seja apagado, e sim reformulado, ampliado, novidades vão chegando, mas nada do que foi feito deve ser apagado, porque por trás daquilo tudo tem uma memória e uma história, né? E você falando aí, reforçar, ler bonito envolve sentimento. O que faz um texto ser lido e depois servir de referência é o sentimento que ele causa no leitor. Não é só a questão da concordância, das palavras rebuscadas, mas é a carga emocional daquela pessoa que escreve sobre um determinado assunto. Você começa a ler até sem muito interesse, é um documento, mas daqui a pouco, de acordo com os pais de tal série, você vai percebendo ali que teve um olhar, uma escuta sensível que se registrou e que isso vai trazer para aqueles leitores a inspiração para fazer novas buscas e produzir novos documentos. Só que agora eu quero voltar para o início, porque eu não fiz essa pergunta a você. Misericórdia. Como é que foi a tua experiência com Ler Bonito? Eliana disse que ela começou a ler bonito já no ginásio. E como foi a experiência de Zilda, assim, Ler Bonito? Menina, é como eu até já falei aqui, eu queria saber ler. Veja bem, eu ia para missa, para um encontro religioso e tal, e eu achava bonito a pessoa chegar lá na frente e ler aquilo bonito, corrido, sabe? Então eu queria ler para ler igual.
A minha curiosidade era essa, a minha ansiedade era essa, era ler bonito igual o pessoal lia na igreja, na missa, aquela coisa. Então, quando eu comecei a aprender as primeiras palavras, eu ficava muito ansiosa. Tinha uma vizinha que dava aula para o Mobral, que era a educação de jovens e adultos de antigamente. E eu ia toda tarde para casa dessa vizinha, tipo assim, para ela me dar um reforço, porque eu queria ler rápido, aprender a ler mais rápido. No meu tempo, a gente entrava na escola com 7 anos, né? Eu entrei na escola com 7 anos, mas eu já entrei na escola sabendo muita coisa por conta dessa aula de reforço, vamos dizer assim, da vizinha. E aí, como se diz, foi daí, esse primeiro contato. Foi em casa mesmo, eu não tinha outra forma. Com os livros didáticos. Meu pai, ele não tinha muito estudo, minha mãe também mal alfabetizou assim, básico para saber fazer o nome. Mãe era a aluna do Mobral e meu pai era também assim, como ele trabalhava na capital, então ele tinha essa experiência de vida, essa leitura de vida mais ampliada. E ele trazia livros pra gente. Eu não sabia ainda a importância daquilo para a vida da gente, porque uma criança de 7, 8 anos não ia ter essa maturidade. Mas eu era curiosa, então, como eu queria ler bonito, eu ficava lendo aquilo tudo, mesmo sem entender o que era que aquelas páginas falavam ali, mas eu queria ler corrido, eu queria treinar algo que não fosse só a cartilha, aquela cartilha de antigamente, sim. De Joanita Souza, da minha época. Então, assim, veio dentro de casa mesmo. Com o tempo, é claro, a gente vem para o antigo ginásio, e aí você já se depara com outras leituras, tanto de vida quanto de literatura mesmo. E aí a gente vai vendo que precisa de mais alguma coisa, a gente precisa de conhecer autores que vão poder te direcionar profissionalmente ou até para a sua vida pessoal. Então, não é só aquela cartilha, aquele texto único. Amanhã já é um outro texto sem ter uma continuidade e tal. Então, com o estudo, e aí você vai para o magistério, aí você vai para a pedagogia, onde você lê muito, algumas coisas bonitas, outras lhe deixam mais atrapalhadas, mas assim, a vida vai fazendo você descobrir o que é ler para crescer, na verdade. Mas a minha curiosidade de criança era ler bonito, era só aquilo. Hoje eu sei que não, né? Que por trás existem muitas outras interrogações e muitas questões que a gente precisa desenvolver para poder saber o que é uma leitura. Você lê e por trás das entrelinhas você saber que aquilo ali tem uma vírgula que pode querer te dizer uma outra, mostrar uma coisa e querer te dizer outra. Então, isso tudo é com experiência, com o amadurecimento, é com o tempo mesmo. E para finalizar, porque já está chegando quase meia hora já de bate-papo com o Zilda. Misericórdia. Tá vendo como é rápido? Quando começa a ficar boa, a gente tem que parar. Mas vocês aí, professores, vão terminar de fazer essa conversa através dos planejamentos de vocês, que eu quero agradecer os piqueniques literários que as escolas já estão desenvolvendo, como a Escola Clarice Dias, a Escola Felipe Tomás de Matos também, que já está desenvolvendo piquenique literários. Eu sei que tem outras, mas é porque agora é o nome que surgiu. E para finalizar, o que eu resumo a sua fala hoje, Zilda, você trouxe para a gente a importância da leitura de vida, a leitura que não está no livro, mas é quando você começa a conversar com aquelas pessoas que até se sentem excluídas do contexto literário porque não aprenderam a ler, né, da forma convencional. E a leitura que eles trazem, que eles carregam na memória, vai ficar perdida? Precisa ser resgatada. Você trouxe muito essa importância da leitura de vida. Novamente você trouxe a influência da família. Você trouxe, olha, meu pai trazia os livros e a gente lia, mesmo sem saber para que era, mas estava lendo. Então, o que a família leva para casa de conteúdo literário ajuda muito. Não naquele momento, porque a criança, como você mesmo disse, talvez esteja ali só para folhear o papel. Distrair um pouco a mente, mas o impacto vem, inconscientemente, vem com o decorrer da maturidade das pessoas. E ler com finalidade. Os nossos alunos estão sabendo qual é a finalidade
que eles estão ali na escola para aprender a ler. Zilda disse que ela queria aprender a ler, para eles ler bem na igreja, porque ela gostava de ver as pessoas lendo fluente naqueles momentos. Ela achava bonito, realmente. E porque ler bonito também tem muito a ver com a entonação, sim, mas a entonação carregada de vivências, né? Sim. Não só por ler. E aí, ela já tinha essa finalidade. Eu quero ler bem, até para ser convidada para fazer a leitura lá na missa, verdade, né? Então, assim, ela tinha uma finalidade. E os nossos alunos, eles sabem por que eles precisam aprender a ler? Nós estamos fazendo nossos alunos refletirem sobre isso. Então, essa é uma dica para que vocês, aí agora nesse momento de planejamento, comecem a elaborar situações pedagógicas que só vocês sabem. E eu parabenizo, viu, Zilda? Nós temos uma equipe de professores que fazem atividades belíssimas e parabenizo e tiro meu chapéu para todas e todos. E todes, né? Não, é um novo pronome que eu ainda não inseri com tanta facilidade, mas a gente vai inserindo aos poucos. E é isso, a gente precisa provocar os nossos estudantes a parar para pensar. Eu estou lendo para quê mesmo? Para que serve essa leitura que eu estou aqui com a professora Zilda, a professora Joana, a professora Raqueline, o professor Lima desenvolvendo? E para finalizar, eu só deixo esse momento aqui para você. Eu já falei uns 3 misericórdias. Você viu como ela é bem religiosa, misericórdia? Não, eu queria mostrar essa camisa. E assim, para aprender não tem idade, né? Precisa ter vontade, né? Então, assim, quem não tem o hábito, quem não despertou ainda, não precisa ser pequenininho na creche, não. Os idosos da EJA também. Aí eu falo para os meus professores da EJA, pensem neles também. A gente procura trazer algo que seja do interesse, tanto dos pequenos. Eliana já trouxe isso na apresentação dela. E eu reforço mais, porque a gente não lê aquilo que a gente não gosta. Por exemplo, estou encerrando, tem um autor que eu gosto muito, gosto tanto que eu tenho mais de um livro igual, eu tenho 2 do mesmo. Mas tem um livro dele que eu nunca terminei de ler, porque é um autor que eu gosto muito, mas tem um determinado livro que não me cativou. Não me encantou, parafraseando a Eliana, não me encantou aquele determinado livro. Então, assim, a gente mesmo gostando de um determinado autor, pode ter algo dele que a gente não goste. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade no aluno. O que é que o aluno gosta? Então, não importa se ele seja uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso. Então, eu vim com a camisa da propaganda da EJA. A gente fez essa campanha buscativa para os alunos da educação de jovens e adultos. E com ela eu quero encerrar minha participação, te agradecendo e te parabenizando mais uma vez, me colocando à disposição para quando você precisar. Sim, não se preocupe não. Então, agora é com vocês. Vamos continuar lendo bonito e até a próxima.